Nós vamos começar agora a palestra Gotas Psicanalíticas. Nós estamos aqui com a autora, a palestrante Sueli Sada. Ela que é doutora em Psicologia Clínica pela USP, mestre em Psicologia Clínica pela PUC, especialização em Psicoterapia Psicanalítica pela SEDES Sapientiae e psicanalista, docente e autora de 7 livros em psicanálise. Como mediador, nós temos o Sérgio Gomes, psicanalista, doutor em Psicologia Clínica pela PUC-Rio, pós-doutor em Psicologia pela IPUSP, membro do Círculo Psicanalítico do Rio de Janeiro e do Grupo Brasileiro de Pesquisa Sandor Ferenczi, autor de A Gramática do Silêncio em Winnicott, organizador dos livros Winnicott, Seminários Mineiros, A Atualidade do Pensamento, de D.W. Winnicott, e Nebulosa Marginal, Teoria e Clínica. Nós vamos começar a palestra agora e o Sérgio vai fazer a apresentação do livro para a gente. Boa palestra. Boa tarde, gente. Eu vou fazer uma breve apresentação, até porque a Sueli é uma amiga querida de mais de 10 anos. Eu conheci a Sueli em 2014, se eu não estiver enganado. E naquela época eu conhecia a autora dos 7 livros, e a Sueli escreveu Clínica do Setting em Winnicott, conversando sobre psicossomática, Winnicott Seminários Paulistas, Winnicott Seminários Brasileiros e utilização de histórias no processo psicoterápico, e o penúltimo livro dela, Psicanálise na Arte. Então, Gotas Psicanalíticas é o 7º livro, é isso, Sueli? E de que a gente teve a felicidade de recebê-la como autora. É interessante a gente falar de que a gente se conhece e que a gente montou há 5 anos um instituto chamado Instituto Nebulosa Marginal, que está fazendo agora 5 anos, a comemoração vai acontecer agora em novembro, e decorrente do instituto a gente abriu a INM Editora, que era para trabalhar com autores que nós chamaríamos de marginais, os marginais da psicanálise. Então, a gente começou a fazer uma espécie de sociedade de marginais, ou, na verdade, uma formação de quadrilha. Então, todos os autores da INM Editora passam a fazer parte dessa marginalidade, que não quer dizer de criminosos, mas quer dizer, né, de autores que ousam falar numa linguagem mais contemporânea e, talvez, às vezes, até fazendo um pouco da crítica da psicanálise clássica. O livro da Sueli, Gotas Psicanalíticas, quando ela trouxe o projeto para a gente e a gente começou a conversar, tratava-se justamente disso que o livro fala, né? De gotas de psicanálise. Então, ela não propôs fazer um livro teórico, é um livro para conversar com as pessoas, né? Só para vocês terem uma ideia. A minha própria mãe leu o seu livro inteiro no sofá, e de vez em quando eu a encontrava lendo o livro da Sueli, e ela dizia assim, não, tem coisas muito interessantes aqui. Então, só para vocês terem uma ideia, a Sueli escreveu um livro com 283 verbetes. Verbetes que vão falar não só de psicanálise ou psicologia, mas coisas do tipo adoção, Dia das Mães, amor, amizade, ansiedade, beleza, felicidade, férias. Tem alguma coisa aqui também autobiográfica já no final do livro. Quer dizer, também tem coisas que interessam para a gente saber, por exemplo, o que é um TDAH, o que é depressão, o que é esquizofrenia, quer dizer, doenças que a gente lida diariamente, né? E a gente sempre conhece alguém que está deprimido, alguém que diz que tem um filho com TDAH. Então, o livro da Sueli Sada é justamente isso. É um livro para a gente simplesmente relaxar
ela tem um peso de uma consistência de toda a formação psicanalítica dela, psicanalista, supervisora, atendeu crianças e adolescentes, mas também adultos, professora. Quer dizer, então a Sueli ela sai desse academicismo e simplesmente possibilita que a gente leia um livro um pouco mais relaxado. Tem conteúdos teóricos aqui, mas tem conteúdos para a gente poder dizer, ah, tá, é disso que eu sei, então eu já senti isso. Quer dizer, então é um livro mais leve, não é um livro teórico, não é um livro acadêmico, mas também que pode ser usado para academia. Então, vou deixar de falar do livro da Sueli e passar diretamente para a autora para ela começar a conversar com a gente sobre alguns verbetes. Boa tarde, pessoal. Eu estou muito feliz de estar aqui hoje, porque a gente está numa feira de livro. Não é uma feira de artesanato, não é uma feira de roupa, né? Além de psicanalista, eu sou autora. Então, podendo estar aqui, né, num evento assim, eu acho que é uma honra, né? Esse trabalho aqui, ele é um livro que é resultado de 40 anos de clínica. Então, quando a gente vai amadurecendo profissionalmente, a gente vai tendo uma ousadia. Então, a gente sai daquele formato tradicional. Então, tudo que tem aqui nesse livro é o que eu aprendi na minha clínica, é o que eu faço lá. Então, vocês não vão encontrar em livro nenhum, tá? É um livro, assim, muito prático. Para vocês conhecerem um pouquinho do meu trabalho, eu resolvi separar alguns temas. Eu fiz um bloquinho de temas para a gente poder conversar. Eu vou falar de 3 conceitos: ansiedade, depressão e TDAH. E eu vou trabalhar os 3 conceitos, tá? Depois, se vocês quiserem, a gente pode até aprofundar, né? Então, o que é ansiedade? Ansiedade é quando a pessoa está presa ao futuro. Ela não consegue estar no presente. Depressão é quando a pessoa está fixada no passado. E TDAH, a pessoa, ela não está em nenhum desses tempos, é um outro tempo. A pessoa com TDAH, ela se sente deslocada, ela se sente não participando, porque ela pensa em tantas coisas ao mesmo tempo, o pensamento está acelerado. Se a gente for comparar esses 3 tipos em relação ao tempo, vocês perceberam que nenhuma está conectada e está em equilíbrio. É curioso essa relação, né? Uma outra coisa, a ansiedade é um dos temas mais falados atualmente pós-pandemia, né? Eu acho que depois da pandemia todo mundo viveu a ansiedade. Saiu o filme da Pixar, que é Divertidamente número 2, né? Que o personagem, ela cresce e ela começa a entrar em contato com outros tipos de sentimentos. E um deles é a ansiedade. Os psicanalistas que atendem criança esgotaram os bonecos da ansiedade, né? Por que será que isso aconteceu? Né? Porque é o personagem que mais faz sucesso. E o que é a ansiedade? Eu separei aqui no livro algumas características que eu queria falar para vocês. Bom, na ansiedade tem uma preocupação excessiva com o futuro. Tem uma abelha aqui. Tudo é vivido de uma forma intensa. A mente do ansioso não dá trégua, pensa o tempo inteiro, está sempre gritando. E a pessoa ela sofre por um excesso de pensamento. Tá? Enquanto que na depressão, a pessoa está ligada ao passado, que eu já falei para vocês. Eu vou falar para vocês 9 características. Se alguma pessoa que vocês conhecem apresentarem 4, é muito importante buscar ajuda, tá? Porque se trata de um quadro depressivo. Então, vamos lá. Primeiro, a pessoa apresenta um cansaço, um desânimo. Alteração do sono, pode ser pouco sono ou muito sono. Pouco apetite, falta de cuidados básicos, não quer escovar os dentes, não quer pentear o cabelo, não corta as unhas. Não tem vontade de interagir, não quer se relacionar com ninguém, nem com as pessoas da família, nem com as pessoas da casa. O mundo não tem cor.
nada parece ter importância. Ah, aqui é importante. Na ansiedade, nada tem importância. Não, na depressão, nada tem importância. Na ansiedade, tudo tem importância. E para quem tem TDAH, eu não sei o que tem importância. Tá? E a pessoa deprimida, ela não tem energia para fazer nada. Ela tem apatia e tem pensamentos ruins. Então, eu falei 9 características. Se tiver 4, busquem ajuda especializada. Tá? Bom, em relação ao TDAH, eu falei para vocês que a pessoa tem pensamentos acelerados. Ela pensa, 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 pensa. E muitas vezes ela se sente um estranho no ninho, porque ela está no momento, mas ela não está presente. A mente dela está em Vênus, Marte, Júpiter, e quando ela aterriza, ela perdeu o time das coisas que aconteceram no aqui e agora. Né? Bom, agora vamos para um outro bloco que eu separei, os distúrbios alimentares. Então, eu separei 2 de inibições alimentares, que é anorexia e bulimia, e um que é excesso, que é obesidade. Tá? Bom, a anorexia, quando surgiu aqui no Brasil, a predominância era por meninas. Hoje a gente já tem muitos meninos com anorexia, tá? E um número muito grande. A anorexia é comum em adolescentes. Na anorexia, eu costumo chamar de uma boca em estado de coma. A pessoa não come. Tá? E na anorexia tem risco de morrer. E o tratamento tem que ser multidisciplinar, não pode ser só psicológico. Tem que ter um psiquiatra, tem que ter um nutrólogo, tem que ter TO, tem que ter uma equipe que possa cuidar desta paciente, tá? Porque leva à morte. Na anorexia, a pessoa, além de fazer muitos exercícios físicos, né, aeróbicos ainda, a pessoa toma laxante. Então, ela faz muita atividade física, ela toma laxante e não come. Então, vocês imaginem o que isso resulta. Uma pessoa com anorexia, ela pesa aproximadamente 38 quilos. Tá? Então, você vê os ossos. Né? É como se fosse um esqueleto andando. Né? Tem uma fragilidade. Agora, em outra inibição alimentar é a bulimia. A bulimia é o contrário. A pessoa come vorazmente e depois ela sente culpa e ela provoca o vômito. E ela provoca o vômito com o dedo indicador. Né? Teve um reality show que uma pessoa tinha bulimia e ela provocava o vômito com escova de dente, com a ponta. Mas aquilo é só porque era um reality, tá? Na vida real não é assim. Os pacientes bulímicos usam o dedo indicador. Como provoca o vômito, o suco gástrico ele é ácido. No vômito ele sobe. Quando a pessoa provoca o vômito com o dedo escurece por causa da acidez. E o que acontece na bulimia? Os dentes caem. Fica tudo escuro, os dentes, o dedo e os dentes caem. Então, é um quadro muito grave. Quem tinha bulimia era a Lady Di. Tá? E olha que ela era tratada por um excelente psicanalista, né? Mas não conseguiu ajudá-la. A bulimia é mais presente em mulheres adultas. Enquanto a anorexia é presente em adolescente, a bulimia é mais presente em mulheres adultas. Na bulimia, a gente brinca que é a dieta do Tim Maia, né? 5 frangos, Coca-Cola, doce, refrigerante, e é tudo alternado, salgado, doce, né? E uma pessoa em média come 2.000 calorias numa refeição. Num ataque bulímico, são 20.000 calorias de uma vez. Então, vocês imaginem como é a voracidade, como é o extremo. Né? Agora, falando das inibições alimentares, a gente tem a obesidade. Tá? Hoje, a Organização Mundial de Saúde já define a obesidade como doença. Tanto é que hoje, até o rei momo do carnaval não pode ter o peso para definir se ele vai ser rei momo ou não. Antigamente, essa era
uma condição. Além de ser alegre, tinha que ser obeso. Hoje, para ser escolhido, não precisa mais ser gordo, né? Na obesidade, a pessoa se relaciona com o mundo via boca. Então, ele está triste, ele come, ele está alegre, ele come, ele está angustiado, ele come. E a fase oral é a primeira fase de desenvolvimento. Então, quando a pessoa precisa se relacionar com o mundo via boca, é como se ela se relacionasse com o mundo de forma primitiva, né? Hoje, a cirurgia bariátrica foi autorizada pelos convênios, então a gente tem um número muito grande de cirurgias bariátricas sendo feitas, né? Ainda bem que para passar por uma cirurgia tem que ter um atestado psicológico, atestando que a pessoa tem condições emocionais de passar por uma cirurgia tão invasiva e de privação. Porque se a pessoa não está preparada para fazer essa cirurgia, o que acontece é que ela desloca o sintoma. E ela começa a beber, começa a fumar, começa a consumir muita roupa, comprar muitas coisas, mentir. Então, se você faz um bloqueio de comida, isso não é tratado, tem um deslocamento do impulso. Então, é muito grave, né? Bom, vamos falar agora um pouquinho de um bloco. Eu juntei adolescência, automutilação e adultescência, tá? Então, vamos falar da adolescência. Bom, a adolescência é uma fase do desenvolvimento que a criança quer chegar logo hoje em dia. Ela quer ser logo adolescente, né? Veja as paquitas, né? São crianças que eram erotizadas, queriam crescer logo. Olha como as crianças se vestem hoje, como se fossem mini adultas e sexualizadas, né? Então, as crianças querem crescer logo e serem adolescentes. E aí a gente tem o outro lado dos adultos que querem voltar a ser adolescente, né? Então, quer se vestir igual o filho, quer usar só tênis All-Star, calça jeans, azul e desbotada, né? Quer dizer, e quer ser o melhor amigo do filho, ele não quer ser pai do filho. Então, todo mundo quer ser adolescente, menos o adolescente. Olha que curioso, né? O adolescente, quando ele começa a ter as transformações corporais, ele se acha estranho, né? Porque o corpo cresce, o corpo está todo desengonçado, começa a nascer pelo, né? A menina que começa a usar o primeiro sutiã, só na propaganda que ela é feliz, né? Vocês lembram da propaganda do primeiro sutiã? Aqui, talvez vocês não sejam dessa época, né? Tinha uma propaganda muito engraçada, né? Que a menina ficava feliz porque ela usava o primeiro sutiã e saía sorrindo. Hoje as menininhas, nossa, é um horror quando elas menstruam. E hoje as crianças estão menstruando com 9 anos, né? Antigamente era 11 anos, hoje está baixando tudo, né? Então, na adolescência, eu gosto muito da Alice no País das Maravilhas, porque ela come a bolacha, ela cresce. Aí ela diminui quando ela toma um líquido, né? Então, é assim que o adolescente se sente, né? Meio perdido, ele não consegue assumir esse esquema corporal. Então, é uma fase muito difícil, porque ele não é mais criança, mas também não é adulto, né? E os pais sempre lembram, você já não é mais uma criança. Mas aí, ele é cobrado, né? E ele não é um adulto também, ele está nessa área intermediária, né? Então, é muito difícil ser adolescente, né? Uhum. Deixa eu fazer um comentário. E é engraçado como na adolescência, os adolescentes, de um modo geral, eles ficam pedindo a interdição dos pais. Eles vão, de um certo modo, provocando e pedindo que os pais intervenham. E quando os pais não intervêm, bom, vocês imaginam o que é que vai acontecer. Então, também é uma fase de burlar as leis, porque, como a Sueli está dizendo, nem eu sou mais criança, nem eu sou mais adulto, então eu posso fazer minhas próprias leis. E o que eu acho que os adolescentes pedem o tempo todo é intervenção, mesmo quando eles brigam com os pais. E a gente entende que quando a gente vem fazendo intervenção, é lei. Os adolescentes pedem a lei, né, das coisas que eles fazem errado e tudo mais. A Sueli estava falando da imagem, né, da menina usando o primeiro sutiã. Na nossa cultura não tem nenhuma propaganda do menino usando cueca. A primeira cueca. Então, assim, são coisas também que a gente vai fazendo, e a gente vem de uma cultura, eu e ela, provavelmente de idades próximas, lembramos dessas propagandas e de coisas mais malucas, né? Fases, por exemplo, de danças
roupas que crianças e às vezes adolescentes usavam, e a gente diz assim, é um mini adulto. E aí o que eu acho que ela vai falar na sequência é justamente isso, o contrário. Quando os adultos querem se transformar em adolescentes e o pai e a mãe são amigos e não pais dos adolescentes. E o adolescente, ele está em busca de uma identidade, e ele não sabe onde ele quer chegar, porque ele está em transição. Aí eu trago a Alice no País das Maravilhas, quando ela encontra o gato risonho, e ela pergunta para o gato, onde vai dar esse caminho? E o gato responde, depende. Se você não sabe onde você quer chegar, qualquer caminho serve. Bom, ainda falando de adolescente, é muito comum a gente encontrar casos de adolescentes que praticam automutilação. Elas se cortam. E elas se cortam de que forma? Com aquela giletezinha do compasso. Elas tiram com a chave e pegam aquela giletinha que é minúscula e se cortam. Geralmente são 13 cortes, né, que ela faz no braço, né? E geralmente os pais não percebem, isso é incrível, né? Elas também usam compasso para fazer os cortes. E eu acho que esse movimento de se cortar tem 3 comunicações. A primeira, eu considero que é como se fosse um pedido de socorro. Me veja, olha para mim, cuida de mim, me protege. É um pedido declarado, através do sintoma, através do corte. Eu não acredito que esse adolescente queira se matar, porque ele consegue fazer 13 cortes, mas ele não corta uma veia lá importante, né? Então, na verdade, eu considero como um pedido de socorro. A segunda característica que eu acho é que ele usa o corte, porque na hora que ele corta, sangra, e ele sente a dor. Naquele momento, ele se sente vivo, através da dor, né? E a terceira característica que eu considero é como se fosse assim, quando eu me corto, dói. Eu sinto uma dor física. Só que aquela dor física é menor do que a dor emocional que eu sinto. Então, é como se aquele corte mascarasse uma dor maior, que é a dor psíquica, né? Eu estou vendo aqui as pessoas entendendo, né, através do olhar, né? Isso é muito bom, porque quando a gente vem assim para conversar, né, ainda mais numa feira, a gente não sabe a população que vai estar aqui ouvindo a gente. Para mim é um ponto de interrogação. Eu tinha preparado o material, depois eu pensei, não, eu vou escolher os temas que as pessoas mais me perguntam quando eu vou dar uma palestra no Brasil, né, de lançamento. Então, acho que eu escolhi os temas adequados, pelo menos estou percebendo isso aqui nos olhares. Bom, e terminando esse bloco, falar de adultescência, né? Adultescência foi criado agora no dicionário Oxford, e o conceito é o seguinte, é o adulto que não quer crescer. É o adulto que vai para a terra do Peter Pan, né? O Peter Pan é aquele... Que cor que é o Peter Pan? Vocês conhecem o personagem, né? Do Peter Pan. Que cor que é a roupa dele? Isso. Ele é verde porque ele ainda não está maduro. Ele está verde, né? Na origem do Peter Pan, quando as crianças faziam 12 anos, na primeira versão, ele matava todas as crianças, porque ele não queria que as crianças crescessem. Na versão atual, que todo mundo conhece, não. Na Terra do Nunca não tem adulto. A próxima que é adulta é a Wendy, que é a irmã mais velha, mas ela também não é adulta, né? Então, na Terra do Nunca, só vai quem não quer crescer. E agora a gente tem uma categoria, né, de adultos que não querem ser pais. Eles querem ser filhos, eles querem ser os melhores amigos dos filhos. E os nossos adolescentes precisam de pais. A nossa sociedade precisa de pai. Porque os pais têm a função protetora e a função cuidadora de colocar limites. E limites é proteção, né? Em diversas culturas, a gente tem a celebração quando a criança cresce. Então, por exemplo, na cultura judaica, quando se faz 13 anos, tem Bar Mitzvah. É uma celebração porque o menino está se tornando um homem para a sociedade. Em Bali, eu fui para lá
E aí, quando eles fazem 13 anos, os dentes caninos são cerrados. Eu fiquei horrorizada. Eu falei, como é que é isso, né? E eles me falaram, não se preocupa, a gente leva os filhos para o dentista. E o dentista é que serra os dentes caninos. Eu falei, mas para que tem que serrar os dentes caninos, né? Eles falaram, é um ritual. Ou seja, para o adolescente perceber, lembrar que agora ele cresceu. Ele não pode mais só ficar usando o instinto. Se a gente for pensar, é lindo isso. Simbolicamente, o que isso significa? Então, a gente está falando de um processo de maturação, um processo de crescimento, né? Aí, vocês já pensaram o adulto que chega nesse ponto que é maravilhoso, porque tem coisas que só o adulto pode fazer, viver, fazer, né? E a gente não pode ser café com leite na vida. Não dá para você ser adulto e ser café com leite, né? Bom, como é que a gente está de tempo? Tá. Eu vou falar um pouquinho também de pânico, tá? O pânico também é o hit do momento, né? Que é chamado de síndrome do pânico. Para mim, na verdade, tem todas as características da neurose fóbica do Freud, né? Só que hoje se fala síndrome do pânico, porque síndrome é conjunto, né? Do pânico, né? Porque com isso a indústria farmacêutica vende muito remédio, tá? Mas para mim as características pertencem à neurose fóbica do Freud lá atrás, né? O que é a síndrome do pânico? Vou contar uma historinha, porque ela surge através do deus Pan. Deus Pan é aquele ser da mitologia, que era meio homem, meio animal, tinha pernas, né? E corpo de animal. Ele foi para a floresta. Quando ele chegou lá no meio da floresta, esse deus Pan, ele se viu perdido. De repente, ele não sabia mais onde ele estava, não sabia nem mais voltar. E ele olhou para os lados e ele falou, e agora? Eu estou perdido. Esta é a origem do termo pânico, vem do deus Pan, né? Uma pessoa que tem pânico, ela fica paralisada. Essa situação de pânico não é algo novo. O pânico, na verdade, ela revive algo que ela já passou. É um colapso que ela já viveu. Não é medo do que vai acontecer, é medo do que já aconteceu. Tá? As pessoas que têm pânico, na verdade, elas tiveram experiências de abandono, tá? Que são revividas, né? E quando a pessoa tem pânico, ela fica tão regredida que ela precisa de alguém para ficar junto o tempo inteiro. Vai no médico, precisa que a mãe leve. Vai no dentista, precisa que o marido leva. Eu tinha uma paciente que tinha pânico e eu trabalho no 9º andar. Aí ela chegava no térreo, ela interfonava para que eu descesse, pegasse ela no térreo e subisse com ela para o 9º andar, né? É como se regredisse e precisasse desse cuidado extra, né? Vou falar também de TOC, que é transtorno obsessivo compulsivo. No TOC, a pessoa precisa, ela também fica refém. Ela precisa organizar tudo. No consultório a gente recebe criança que ela brinca assim, põe o carrinho, o avião, outro carrinho. E ela fala, pronto, já brinquei. Ela não brincou. Isso aqui é gravíssimo, enquanto diagnóstico. Ela não sabe brincar, ela organizou os brinquedos, né? Então, ela não tem criatividade, porque o TOC impede a criatividade. Quem tem TOC quer controlar tudo, coisas e pessoas. O Elton John, ele começou a colecionar carretel de linha, quando ele era criança. E ele falava que ele começou a colecionar os carretéis porque ele descobriu, criança, que os carretéis não iam embora. Olha o que ele falou. Ele queria ter controle das pessoas que foram embora da vida dele. O pai dele foi embora. E ele teve uma mãe horrível, horrível, né? E ele sofreu com essa mãe a vida inteira, né? O Elton John usou muita droga, muito doente. E ele conseguiu um equilíbrio quando ele teve os filhos. É incrível a função curativa, né? Quando ele teve os 2 filhos, é que ele conseguiu dar a guinada para a saúde, né?
Ele tentou suicídio, uma vida bem sofrida, né? Então, ele falando do toque era uma tentativa de ter controle, né? Quando ele já estava rico, ele foi para a Austrália e comprou um bonde. E aí ele colocou o bonde na casa, ele teve que comprar a casa do lado, porque ele não entrava mais na casa dele, né? E quando ele teve os filhos, ele fez um leilão e conseguiu vender tudo. Essa era a amostra da cura. Ele não precisava mais de objetos, né? Ele já conseguia se vincular e acreditar nos vínculos, né? E eu vou terminar, né, a minha palestra falando sobre o amor. Eu escrevi um texto nesse livro, né, que fala sobre o amor, que eu pergunto assim: para onde vai o seu amor? Eu escrevi para as minhas pacientes mulheres que no dia dos namorados estão sem namorado, e sempre é um sofrimento, né? Porque a mulher, nossa, são mulheres tão legais, tão inteligentes, e quando elas não têm namorado no dia dos namorados é um terror, é como se elas fossem a única no planeta que não tem namorado, e como se isso tornasse elas inferiores, com menos valor, e aí eu resolvi escrever um textinho para elas, né? Que eu digo assim, que é muito importante a gente não ficar caçando borboletas, né? Porque quanto mais você caça a borboleta, mais elas fogem. Então, o que a gente tem que fazer é cuidar do nosso jardim. Porque se a gente cuidar do nosso jardim, as borboletas vêm. Enquanto a gente não encontra alguém legal, que a gente precisa cuidar da gente mesmo, né? Poder ser generoso, poder ter experiências, ter vivências, cuidar do nosso jardim, porque aí a gente vai atrair só borboletas preciosas, né? E no amor a gente não tem garantia de nada, mas a gente tem a possibilidade de escolha. E isso é a coisa mais importante que a gente tem na vida, é a capacidade de escolher. E quando a gente tem essa capacidade, a gente tem liberdade, e a gente não é refém de ninguém. E eu sempre digo que eu acho que Deus é muito generoso, porque quando Ele criou a gente, Ele deu uma impressão digital para cada ser humano. Por que será que Deus ia ter tanto trabalho para fazer isso? Até gêmeos univitelinos não têm a mesma impressão digital, né? Eu estou com uma medalhinha aqui que vocês não vão enxergar, mas eu ensinei isso para minha filha. E a minha filha virou mãe e eu virei avó. E eles moram na Austrália, eu fui lá ajudar a cuidar, né, quando nasceu. E aí ela me presenteou com essa medalhinha, que tem a impressão digital do meu neto, né? Porque é isso é a vida. A gente não pode morrer, a gente não pode ir embora dessa vida sem deixar a nossa impressão digital neste mundo. Ninguém está aqui nesse mundo à toa, ninguém está a passeio. Então, quando a gente estiver aqui nessa jornada, quão importante é a gente poder desenvolver o nosso self verdadeiro, a nossa identidade, a nossa marca neste mundo, tá? Eu agradeço, espero que vocês tenham aproveitado, né? As meninas da editora estão ali, né? O livro, como a gente está com 50% de desconto, ele está R$ 35,50, é um presente, né? Eu acho que é um livro que vocês podem dar para quem vocês amam. Não só para as mães, que agora é Dia das Mães, mas para quem vocês gostam. Depois que vocês lerem o livro, eu gostaria que vocês emprestassem o livro para alguém. Porque o livro é conhecimento, e esse é um conhecimento psicanalítico. E todo conhecimento que a gente divide, a gente está multiplicando. É isso que eu espero de vocês, então. Tá? Obrigada. Mas eu queria complementar o que ela acabou de dizer. No texto, eu queria ler o trecho final do último parágrafo, que a Sueli diz assim: para onde vai o seu amor? Cuide do seu jardim, porque quando menos esperar, uma borboleta vai pousar. Não transforme sua vida em uma caça desesperada às borboletas, porque elas fogem. Não gaste energia só procurando por alguém. Invista em você, no seu equilíbrio, e deixe vir quem combina com isso. E aí ela tem um psicanalista amigo dela, que ela termina o texto dizendo assim: o amor demora, mas chega. Então, eu acho que é um pouco disso do que isso ali traz ao longo do livro. Inclusive, tem um texto aqui do Dia das Mães, tem um texto do Dia dos Namorados, tem textos mais diversos que vocês podem encontrar. E é um livro para a gente ler
né? Sem grandes preocupações, mas ao mesmo tempo tentando elaborar ou simplesmente asfixiar outras coisas. E como ela está dizendo, empresta o livro para alguém, mas pede de volta, tá? Porque geralmente alguém vai sumir com esse livro. E outra coisa, se vocês quiserem, quem comprou o livro, eu posso autografar, porque o livro, quando tem autógrafo e a autora morre, vale mais. Gente, eu não tinha pensado nisso. O meu está valendo milhões quando um dia ela se for, né? Mas eu pego todos os autógrafos de todo mundo. Você sabe que quando eu escrevi um dos meus livros, conversando sobre psicossomática, eu usei muito um livro de um médico do Recife, né? Marco Aurélio. E aí, quando eu terminei o meu livro, eu mandei para o hospital no Dante, em São Paulo, onde ele trabalha, um exemplar, e falando, agradecendo, que eu tinha gostado muito do livro dele. O livro dele chama Quem Ama Não Adoece, um livro lindo. E aí, voltou o livro pelo correio, com carimbo, faleceu. Só que ninguém fala que ele morreu, porque a família continua a vender como se ele estivesse vivo, né? E eu fiquei chocada, eu pensei, nossa, olha, né? Ele está morto e a obra dele está na 35ª edição. Estão vendendo muito, né? Quer dizer, então eu sempre brinco, né? Que a gente vai morrer, essa é a única certeza que todos nós temos. E é bom, porque quando a gente sabe que a gente morre, a gente vive de verdade. Se a gente achasse que a gente não fosse morrer, a gente não ia fazer tudo que a gente tem vontade de fazer, né? Então, a finitude é um conceito muito importante. No livro tem muitos textos que eu falo sobre a morte, né? Eu passei por uma experiência de morte muito dolorosa, e acho que foi o texto mais, assim, que veio da alma que eu consegui escrever. E toda vez que alguém que eu conheço perde alguém, eu mando o texto, né? Então, o livro tem muito, assim, do que eu vivo. Tem uma amiga minha que ela está namorando uma pessoa que é bipolar, e a gente estava conversando, e aí na hora que ela identificou que era bipolar, ela falou, meu Deus, eu não sei nada de bipolar. Eu falei, peraí, vou escrever um textinho para você. Então, os textos são pedidos de pessoas que eu conheço no clube, né? É uma forma de poder levar a psicanálise para mais pessoas, né? Porque quem escreve psicanálise, os livros tradicionais, eu também tenho 7 livros, 5 são bem técnicos para psicanalistas, são usados em universidade, na pós, né? Mas eu resolvi agora mudar um pouco a minha escrita, escrever mais para pessoas que não são da psicanálise, mas de um jeito que as pessoas possam entender, porque a psicanálise é muito difícil, né? Mas depois de 40 anos, aí a gente já, né, já tem a teoria dentro da gente. E tem uma coisa, quem não conhece muito psicanálise, como a Sueli acabou de dizer, vai achar que é uma coisa difícil. E uma das coisas que eu disse para ela, quando a gente viu esse livro, eu também já tenho os outros livros dela, já tinha lido os livros anteriores, eu disse que quando eu crescer eu quero ser igual a ela, porque eu ainda não consigo escrever do jeito que ela escreve, de uma forma muito mais simples, mas também com certa quantidade aqui de conceitos e veracidade. Eu não sei escrever de um outro jeito como essa mulher escreve. E eu disse que quando eu crescesse, eu queria ser igual a ela, escrever livros desse jeito aqui. Porque eu ainda estou nessa fase dela dos 5 livros anteriores que ela falou que são densos, teóricos para psicanalistas. E aí, antes da gente começar, eu estava dizendo que eu estou começando a me dar uma certa ousadia, mas eu não mostro para ninguém algumas coisas da área de literatura, mas eu fico escondendo. E ela disse assim, vai lá, publica logo. Eu digo, não, eu não consigo ainda fazer o que ela faz, que é transformar o conhecimento psicanalítico dela para as pessoas lerem sem grandes dificuldades de teoria, de teóricos, de autores. Não, ela não fala de autores. Alguma outra vez aparece aqui o nome de Winnicott, que é um dos autores de trabalho da gente, que a gente gosta muito, que é um psicanalista inglês, que morreu no início da década de 70, e ele vai numa contramão tanto quanto que diferente não, mas ele dá uma contribuição além da contribuição dos analistas que vieram antes dele, inclusive do Freud, que todos nós conhecemos. Então, eu acho que o Winnicott, que a gente estuda o Winnicott e usa no nosso trabalho clínico, ele dá uma certa liberdade para a gente começar a falar de coisas mais simples. O Winnicott não era um cara que ele falava
a linguagem do que a gente conhece como metapsicologia ou teoria psicanalítica. Ele vai falar a linguagem do cidadão comum, do dia a dia. Inclusive, ele tinha um programa de rádio na BBC de Londres, onde ele respondia telefonemas ou cartas de mães ou de pais, de pessoas que escreviam para eles assim: olha, meu filho está fazendo isso, como é que eu ajo, como é que eu faço? E ele tem um livro maravilhoso que é Conversando com os Pais, que é justamente resultante das palestras que ele deu na BBC de Londres. Então, eu acho que quando a Sueli publica um livro como esse, eu acho que ela está chamando os leitores dela para conversar, muito embora ela não esteja presente na leitura, mas faz com que vocês leiam o livro quase como que dialogando com a Sueli, porque quando ela começou a falar, ela disse mais ou menos assim: vocês todos estão fazendo uma carinha que mais ou menos conhece alguém que tem esse tipo de sintoma ou adoecimento psíquico. E é isso mesmo, eu acho que a gente, não é para a gente se preocupar tanto, mas assim, ficar de olho e dizer assim: olha, de tantas características, talvez 4 ou 5 eu possa ter, o meu amigo tem, meu pai, minha mãe. Fica em alerta. E não é para vocês fazerem um diagnóstico, não é para procurar também Dr. Google, não. O Dr. Google não é um cara muito legal que a gente possa confiar, não. Mas é dialogar com alguém que, com a história que ela tem, com os conhecimentos, com as especializações que ela tem, ela coloca o texto para conversar com os leitores. E eu acho que isso é o maior ganho do livro. Eu acho que quando ela trouxe esse projeto para a gente, e a gente começou a descobrir, e tem um bastidor desse livro que eu acho que eu vou usar a contar. Ela começou a fazer isso na conta de Instagram dela. Ela começou a escrever esses verbetes na conta do Instagram dela. Então, aqui ou acolá, ela arranjava uma imagem que conversava com o conceito que ela queria dar. E aí ela teve que fazer uma compilagem de algumas coisas que estavam no Instagram dela, e aí ela passou, porque ela é uma danada, né? Ela está falando aqui de toque, né, obsessivo e tudo mais. Ela começa a escrever não sei quantos verbetes, alguns dos quais você teve que tirar, né? Nesse livro tem 283, é um dicionário psicanalítico. No total tem uns 400 que a gente não publicou, porque senão o livro ia ficar enorme. E sempre a minha preocupação é que fosse um livro com custo, que fosse possível mais pessoas lerem. Então eu preferi tirar para o livro não ficar tão caro, né? E o Sérgio topou isso, que eu coloquei isso como condição, e ele topou, né, como editor. E saiu Gotas Psicanalíticas, é como se fossem gotinhas de psicanálise. Vocês podem ler não na ordem, tá? Porque vai de A até Z. Vocês vão direto naquilo que preocupa vocês, tá? E o livro também é ilustrado. Então, ela contactou um amigo dela para ilustrar o livro, não de todos os verbetes, mas de alguns verbetes. O nome dele é Tom Augusto, ele fez a capa e a diagramação do livro e ele também é responsável pela ilustração do livro, que vai aparecer coisas aqui assim impressionantes. Narcisismo, por exemplo, tem essa imagem aqui que eu achei extremamente interessante. Tem uma outra que eu adoro, que eu não sei se eu vou conseguir localizar. Aqui, no Dia das Mães, ele consegue fazer uma ilustração que fala um pouco e conversa com o texto. Uma coisa que ficou interessante no livro é fazer com que o texto conversasse com as imagens, e como eles são amigos, o Tom ia fazendo as imagens, ela dizia: não é assim, é assado, não é por aqui, é por ali, não, faz uma coisa mais ou menos assim. Então foi muito interessante, porque a gente, da editora, começou a receber essas imagens com essa daqui. Eu adoro isso aqui, No Fundo do Poço. É uma ilustração que eu adoro desse livro. E aí, assim, é um livro que foi muito prazeroso para a gente na editora, porque a gente fez reuniões, a gente conversou, ela dizia: o que é que você acha desse verbete? Tiro aqui, coloco esse outro, não, eu vou trocar isso aqui. O Tom trazia as imagens ainda não coloridas, só rascunhadas para a gente ver. Então, assim, foi um prazer trabalhar nesse livro. Eu não sou editor, gente, quer dizer, agora eu sou, né? Há 4 anos que sou editor, eu sou psicanalista como a Sueli. Mas eu tenho tido um prazer muito grande de acompanhar os autores na produção e confecção de um livro que é inenarrável. Quer dizer, a gente da editora tem, né, em primeira mão, a gente poder ler os textos dos autores e ainda pensar como é que isso vai refletir para vocês. Então, não sei quem de vocês conhece ou não conhece o texto, fica o convite para vocês conhecerem o livro da Sueli Izada.
e claramente entender isso e se deliciar com o texto e com as ilustrações e com as proposições de 283 verbetes que ela traz para a gente mergulhar mesmo nessas gotas de psicanálise. Não é um livro psicanalítico, é um livro para a gente ler independente da obra. Você pode abrir o livro aqui em algum lugar e parar. E aí vai ser bem interessante quando vocês vão começar a se deparar com o texto. E assim, se alguém quiser conversar também com a Sueli, quiser fazer perguntas, aproveita que a gente ainda tem um tempinho. Pode falar, vai, Isabela. Entre ontem e hoje, eu estou lendo A Pedagogia da Autonomia, do Paulo Freire, e aí quando você comentou sobre a questão de hoje em dia, uma característica, né, de adultos que não querem ser adultos, né, e a questão do Peter Pan, eu comecei a fazer algumas reflexões sobre, talvez, motivos do nosso tempo que estão gerando esse determinado fenômeno, né? E eu fiquei refletindo, porque a questão... Para mim, uma das questões que, por exemplo, é falado no livro e que, para mim, tem muita relação com outras coisas também que você falou, é a capacidade da pessoa adulta de ser sujeito, né, de tomar decisões, de fazer escolhas, né, ser agente no mundo, né, não objeto, alguém que precisa, né, ter uma condução, né? Essa pessoa se coloca, ela conduz, né? Sabe fazer as escolhas, esse processo também de amadurecimento, que é isso, né? A fruta, né, amadurece, é um processo, né? E aí, pensando sobre os nossos tempos, sobre o nosso determinado sistema político, social, onde, de repente, o sujeito, ele talvez se veja muito como refém, né? Assim, diferente, talvez, de determinadas culturas ou comunidades, onde fique mais nítido esses processos, esses rituais simbólicos, por exemplo, né, de compreensão das passagens e de se assumir como indivíduo no mundo, né, onde não existe isso. De alguma maneira, parece que esse sistema nos coloca como reféns, né, tipo assim, eu tenho que isso, não sei... tudo, né, o senso de comunidade também, né, meio perdido, então se ver como pertencente a uma comunidade e agindo nela, será que, eu fiquei refletindo, fazendo esse paralelo, assim, será que isso talvez não seja um fator que vai dissolvendo o indivíduo na sua compreensão como pessoa capacitada para agir? Muito legal a sua colocação, Isabelle. Eu vou trazer um pouquinho da teoria, tá? O Winnicott tem um conceito muito importante que é self. O self é um conceito existencial. Tem muitas pessoas que vão morrer sem nunca ter encontrado o seu verdadeiro self. Olha que terror, né? O self, ele é constituído. Ninguém nasce pronto. Ele vai sendo formado, é um processo. Quando você falou da fruta, né? Se a gente comer um abacate verde, a gente não consegue comer. Se a gente comer um abacate muito maduro, também não dá. Então, tem um processo, um tempo de amadurecimento. Hoje, parece que as pessoas não podem amadurecer. Veja as pessoas se tornando todas iguais. Quem faz muito botox, procedimento, você olha... Outro dia eu fui num show e eu olhei as pessoas, elas pareciam todas iguais. As mulheres de meia idade, né? Porque eram todas plastificadas com a mesma expressão. Elas sorriam igual, né? Tudo puxado. E eu falei, nossa, ninguém pode mais envelhecer. Isso é um processo, e é esperado, é um processo de amadurecimento, né? Então, a tendência agora é todo mundo ficar verdinho, né? Como o Peter Pan. Isso é processo. E encontrar o seu self verdadeiro não é fácil. É muito mais fácil você usar o seu falso self, porque, infelizmente, o falso self dá ibope. Né? Obrigada. Olha, aproveitem esse momento, quando o Sérgio fala, olha, o Tom era amigo da Sueli. Eu conheci o Tom assim. Eu fui dar uma palestra e ele era do MasterChef, né, o diretor de arte. Terminei a palestra, ele veio falar comigo.
que tinha gostado muito, queria conversar comigo, e aí que a gente se conheceu, né? E aí que a gente foi construindo essa parceria. Então, olha como esse momento é rico. Podemos terminar então? Tá ok, gente. A gente agradece muito a presença de vocês, tá? A gente tem outras palestras resultantes de autores ou pessoas que simplesmente publicaram conosco hoje e amanhã. Daqui a 1 hora tem uma outra palestra com o Henrique Silva e comigo de novo. Amanhã a gente tem, para quem se interessar, uma palestra com a Ludmila Petrovski sobre o livro Supervisão, o sentir com entre psicanalistas. E amanhã à tarde a gente tem uma outra palestra com o Gustavo Jim Gomes, falando sobre um livro que é encantador, chamado Em Memória de Chando Ferenczi, que você estava tentando, inclusive, ler, inclusive do grupo que eu participo. Quer dizer, a gente tem algumas 3 palestras ainda para fazer. Espero que a gente possa se encontrar aqui na tenda do circo da Feira da Unesp. E, mais uma vez, muito obrigado e boa tarde. Boa tarde, pessoal.